Muito bem, como eu mencionei para vocês, às vezes a gente projeta, né? Às vezes um sinal está tão fraco que o ganho que eu estou dando com um estágio só ele é insuficiente. E para eu projetar um ganho gigantesco de 1000, por exemplo, eu não conseguiria, né? Pela própria característica do componente. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos cascatear estágios, né? Cascatear é colocar um seguido do outro. Então, isso aqui é um estágio, tá? Este aqui é outro estágio. Cada estágio desses tem uma polarização, tem um ganho, mas você pode até colocar, fazer um cálculo só e colocar dois estágios idênticos, né? Do ponto de vista de polarização e de ganho, eles funcionariam de maneira idêntica por conta de serem os mesmos componentes, tá? A única diferença que vai ter entre eles, e que isso vai afetar também o ganho, né? É que o estágio de saída, a minha saída está em cima de uma carga RL, então eu vou pegar a saída final aqui em cima desse êxito RL, e quem é a carga do meu estágio, do primeiro estágio aqui? Quem que seria, né, a carga do meu primeiro estágio, pessoal? A minha saída, o sinal está saindo aqui. Quem é a carga dele? Aqui na saída está bem claro, né? Ó, o sinal ele está aqui, obviamente aqui eu tenho um curto-circuito e eu tenho um resistor por terra. Tranquilo, eu estou enxergando isso aqui, né? A carga está aqui. No primeiro estágio, quem é a minha carga? Então, pessoal, olha só. Vou voltar aqui nesse slide só para a gente poder entender. Vamos imaginar, ó, eu tinha aqui um gerador, né? Eu tinha aqui uma resistência de saída. Vamos imaginar que isso aqui não... Né, bom, deixa isso aqui, vai. A resistência de saída aqui do gerador. E aí, o que eu fazia? Eu resumia toda essa entrada aqui a um único resistor, que eu chamava de Zin do estágio. Tá? Isso continua valendo. Ou seja, na minha entrada aqui, eu tenho o gerador, tenho o RG, e eu posso resumir todo aquele circuito dali para frente como sendo um Zin desse estágio. Zin do primeiro estágio. Tá? E aí eu calculo o Vin desse estágio. Ou seja, quem que é a carga do meu gerador? A carga do meu gerador, né, lembrando que o meu gerador ele vai até aqui, né, é este Zin. Este estágio aqui também pode ser resumido a um Zin, que é o Zin agora do segundo estágio. Né? Então aqui eu posso ter um Zin do estágio 2. Tá? Esse Zin do estágio 2 ele vai se comportar como se fosse o RL, né? Que eu estou condensando todo o efeito deste circuito numa única impedância. Então, sob esse ponto de vista, Eliezer, esse Zin, né, ele está representando tudo que vem pela frente. Então, eu não preciso olhar para o RL lá. Isso já está embutido nele aqui. Tá? Essa forma, né, de ver, eu não preciso olhar lá na saída, mas eu só preciso calcular a entrada do meu segundo estágio. E aí sim, né, uma vez que eu tenha essa visão, eu consigo ver como é que o sinal vai se transformando. Então o VG, ele se transforma num V em 1, né, no estágio 1, aqui eu tenho um V in do estágio 1. Esse V in do estágio 1, ele se transforma num V01, um VO1, desculpa, que é a tensão de saída do estágio 1, que é a própria tensão de entrada do estágio 2 em cima da minha impedância de entrada, que seria o meu V in 2. E a partir desse V in 2 eu consigo chegar no meu VO final, que é lá na saída. Como agora, né, eu reparti ele em dois pedaços, eu posso calcular aqui a relação entre o VO1 e o V in 1. Isso aqui vai ser um ganho de tensão do estágio 1. E a relação entre o VO lá da saída e o V in 2, isso aqui vai ser um ganho de tensão do estágio 2. E aí, se eu quiser agora saber no total, né, como é que o meu sinal vem aqui do VG, né, passa para o V in 1, passa para o VO1 e chega lá no VO. Eu posso pegar, do ponto de vista dos estágios, calcular um ganho de tensão dos estágios, tá? Do estágio 1 e do estágio 2, que vai ser o quê? Simplesmente, como cada um dos ganhos é uma multiplicação do sinal de entrada pela saída, então aqui vai ser um AV1 vezes
né, o meu AV2. Então, se eu tiver 2 estágios, eu posso calcular desta maneira, né? Óbvio que eu preciso ter cuidado, né, para poder representar esses circuitos, para calcular adequadamente, mas eu posso calcular um ganho de tensão para cada um dos estágios, e aí o ganho dos 2 estágios, né, vistos pelo gerador, ou seja, a partir do meu V em 1, vai ser simplesmente a multiplicação de ambos os estágios, tá? Então, aqui está o circuito equivalente, para a gente poder enxergar o que eu acabei de falar. Então, eu teria aqui, no primeiro estágio, eu teria VG, RG, e aí como carga aqui do VG, RG, eu teria o Zin do primeiro estágio, que é exatamente o que o Raoni falou, R1 em paralelo, exatamente não, quase, né? R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta Rzinho em linha. Isso aqui ainda no primeiro estágio, né, eu teria o IC e teria o RC do primeiro estágio. E aí a minha carga do primeiro estágio seria o Zin do próximo estágio, que seria o R1 em paralelo com R2, em paralelo com beta Rzinho em linha. Aí a saída do segundo estágio teria a fonte de corrente, teria o RC do segundo estágio em paralelo com RL. Então aqui estaria a minha tensão de saída. E aí, através, né, dessa representação bem mais simples, eu conseguiria, inclusive, calcular o ganho em relação ao VG, se eu quisesse. Né? Eu poderia fazer essa conta também. Normalmente eu não faço, né, mas eu poderia fazer também. Tá? E à medida que você vai colocando mais e mais estágios, né, é só eu repetir essa sequência. Uma coisa importante aqui, eu faço essa pergunta para vocês. Tudo bem, ó, eu tenho aqui a minha entrada, tenho aqui a minha saída, a gente já viu que eu preciso ter um capacitor, tanto na entrada quanto na saída, para poder isolar, né, do ponto de vista de corrente contínua, a entrada da saída, deixar só passar o sinal alternado, mas para não ter uma influência na polarização. Por que que eu não posso tirar esse capacitor aqui? Por que que esse capacitor está presente aqui? Eu não poderia simplesmente passar um traço aqui, né, fazer uma ligação, um curto-circuito, e colocar a saída do primeiro estágio na entrada do segundo estágio? Eu não economizaria esse capacitor? O que vocês acham? Quer dizer o seguinte, se eu tivesse esse traço aqui, a gente tinha calculado, sem o segundo estágio, a gente tinha calculado aqui um IB, né? Um IB1, um IB2, um IB e um IB2. Tudo bem, aqui está tranquilo. Que redundaria num IC, que é este IC que entra aqui. Sem o segundo estágio, esta corrente é a mesma desta. Com o segundo estágio, se eu tivesse esse curto-circuito, eu teria mais uma corrente aqui e eu teria 2 correntes saindo. Então, eu teria de fazer uma lei de Kirchhoff aqui para 2 correntes entrando, com 2 correntes saindo. Eu iria alterar o projeto individual que eu tinha feito aqui. Já estava tudo projetado, bonitinho, eu gastei maior tempo para conseguir calcular esses resistores. Não, coloquei mais um estágio, vou ter que projetar tudo de novo e todo o circuito, né? Porque todos os transistores aqui, o segundo estágio vai influenciar no primeiro, assim como o primeiro influencia no segundo, do ponto de vista de polarização. Pode ser que eu altere o ponto aqui que estava redondo, estava certinho lá no VCC/2, aqui também estava certinho no VCC/2. Pode ser que eu altere isso e aí o projeto fique muito mais complexo. Quer dizer o seguinte, eu posso ter essa ligação direta? Posso sim, tranquilo, tá? Mas esteja preparado para fazer todo o projeto novamente, considerando os 2 transistores juntos agora, tá? Então, normalmente, a gente faz por estágio, por simplicidade. Então, já que eu projetei o primeiro estágio e o segundo estágio, às vezes um é igual ao outro, né? Eu já calculei os resistores, já fiz todas as minhas contas de ganho e tudo, impedância de entrada. Beleza, eu não quero que nenhum desses parâmetros se modifique mais. Para que eles não se modifiquem, eu tenho que manter a polarização. Então, eu coloco os capacitores. Aí, o segundo estágio, do ponto de vista de corrente contínua, não interfere no primeiro e nem o primeiro no segundo. E aí facilita bastante o meu projeto. Tá bom? Então, assim, é possível fazer sem? É, mas você aumenta muito a complexidade do projeto. Os circuitos integrados, quando o camarada vai projetar um circuito integrado, ele não coloca esse capacitor. Né? Ele vai e projeta porque ele sabe que aquilo ali não vai mudar mais. Vale a pena, né, eu fazer essa economia, mas
no dia a dia nosso e tal, para projetar os circuitinhos práticos que a gente utiliza, é muito mais difícil fazer esse projeto. Então, se eu quiser calcular o ganho de tensão total, como é que eu vou fazer? Né? O ganho de tensão, ele é o RCzinho, né? Aqui, ó, RCzinho dividido pelo RE. E quem é o RCzinho? No caso do primeiro estágio, a gente tinha aqui que era o RC, que é o resistor de coletor. Em paralelo, a gente tinha aqui um RL. A gente não tem mais o RL, a gente tem o Zin do próximo estágio. Então, quem é o RCzinho linha o RCzinho do primeiro estágio? É o RC do primeiro estágio em paralelo com o Zin do estágio seguinte. Tá? E aí eu consigo calcular o ganho do primeiro estágio. No segundo estágio, a mesma coisa. Quem é o RC do segundo estágio? O RCzinho. É o RC, agora em paralelo com o RL, porque o RL agora já é a minha carga mesmo, que é o que a gente já estava acostumado. E aí eu tenho o meu AV2. E aí o ganho de tensão total vai ser AV1 vezes AV2. Tá? Simples assim. Muito bem, pessoal. Então, a gente chega no final da aula. Aqui a gente tem um amplificador de 2 estágios, tá? 2 estágios idênticos. Ó, se vocês repararem, os resistores são iguais. Os betas são iguais também. E aí, o dever de casa de vocês é calcular o ganho total de tensão e a tensão de saída para o circuito abaixo, tá? E aqui, eu vou colocar uma pimentinha, tá? Eu estou chamando aqui de ganho de tensão total. Vocês considerem não simplesmente o AV1 vezes o AV2, porque isso aqui seria muito simples de fazer. Mas considerem a relação entre a tensão de saída dividido pela tensão do gerador. Tá? Ou seja, o ganho é em relação ao gerador. Óbvio que o que a gente desenvolveu até agora não era em relação ao gerador, o ganho de tensão total era em relação a este VIN aqui. Tá? Então, esse ganho de tensão AV é em relação ao VIN do primeiro estágio. Tá? Mas eu estou pedindo para vocês calcular em relação ao gerador, o meu VG, que está colocando 1 mV pico a pico aqui. Tá? Não é difícil de fazer, é bem tranquilo de fazer, mas vocês vão exercitar aí a questão de impedância de entrada de um, a impedância de saída do outro, como é que eu tenho que fazer isso. Vocês vão ter que fazer alguns divisores de tensão para conseguir obter essa resposta. Tá? Aqui está todo resolvido no slide. Peço que vocês não olhem, né, esse exemplo resolvido aqui, tentem fazer por vocês mesmos, e aí vocês olhem a solução para ver se vocês entenderam o conceito. Tá bom?